mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana é Brasileirão 2019, oitava rodada. Depois dessa tem mais uma e aquela parada para a Copa América 2019. E agora o Resenha com Magalhães, como de costume, vem fazer aquela análise pré-jogos dessa rodada. Essa rodada sim, com os 10 jogos, porque anterior não tivemos o jogo do Corinthians, pelo fato dele não ter tempo hábil para o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, essa rodada teremos sim os 10 jogos e vamos fazer um bate-pronto aqui rapidinho sobre cada jogo, para o vídeo não ficar muito grande. E para isso já peço a vocês que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comente, ative aí a notificação, dê o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, vai lá, nos acompanha, vai lá no Facebook, a gente bate um papo também. Então vamos lá, galera. Brasileirão 2019, oitava rodada. Essa oitava rodada está um pouco diferente porque tem um jogo da seleção brasileira no domingo. Que por sinal, na minha opinião, desagradou a convocação do William. Minha opinião. Acho que o Tite cada vez ele está caminhando a passos largos para a torcida se afastar dele, porque acho que ele está jogando contra. Ele já está na hora de começar a ver coisas novas, mas ele está com a corda no pescoço na Copa América, né? Com a saída do Neymar, porque se machucou, para mim o Neymar tinha que ter sido afastado antes. Quando começou o problema já afastava o cara antes. Não afastou, ele arrumou um outro problema, que agora ele está com problema físico. Eu traria outro jogador sem ser o William. Não é que o William seja ruim, mas já está na hora de outras opções. E tem jogadores, a meu ver, que merecem mais do que o William. Lucas Moura merece mais do que o William. O Dudu merece mais do que o William. Um teste agora para o Vinícius Júnior ali seria um, mas o Tite é o treinador. Então, essa rodada será diferente porque teremos um jogo da seleção contra o Honduras. Então teremos um jogo na sexta-feira. Teremos 5 jogos. 5 jogos? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 jogos no sábado. 3 jogos no domingo e um jogo na segunda-feira. Então, um jogo na sexta, um jogo na segunda, 5 jogos no sábado. Vai ter, a rodada que o sábado vai ficar cheio. E no domingo teremos 3 jogos, sendo os 3 jogos de domingo às 19 horas. Então vamos lá para a gente bater um papo rapidinho. Bom, o primeiro jogo que abre a rodada é Vasco da Gama Internacional. Mando de campo do Vasco. Complicado para o Vasco da Gama. Muito complicado. Mesmo jogando em casa, o favorito é o Inter, na minha visão. Mesmo o Vasco jogando em casa, o favorito é o Inter. E não precisa falar nem por quê. Tem mais conjunto, tem mais time, está mais tempo treinando, já tem uma condição, uma maneira de jogar definida. Os jogadores têm mais qualidade que a grande maioria dos jogadores do Vasco. O Vasco está na parte de baixo da tabela, na verdade o último colocado, está tenso, está nervoso, torcida pressionando, ou seja, tudo contra. Então o Inter vai para lá, não é que vai ser fácil para o Inter, vai ser complicado, mas o Inter vai poder lá jogar da maneira que também sabe jogar, que é no contra-ataque. O Inter pode ter ali, pode ter não, com certeza não vai ter o D'Alessandro, aquele cara que joga aberto pelo lado de criação, não vai ter, provavelmente ele vai botar alguém de velocidade também, fica 2 jogadores de velocidade. Com isso pode fazer o time do Inter marcar mais e sair no contra-ataque.
O Vasco tem um problema de criação, problema grave de criação. Tendo que ganhar o jogo, ele vai ter que se expor. Só que, pelo que eu li, o Vanderlei vai com 3 volantes. 3 volantes para segurar a casinha e não tomar gol. Então a gente tem que ver quem é que vai propor o jogo, o Vasco ou o Inter. Porque pela escalação do Vasco, ele vai com 3 volantes, então ele vai propor menos o jogo. Apesar que o Marco Júnior, que é volante, ele sabe fazer essas viradas de bola. Então ele pode ser o cara que fica um pouco mais à frente ali para fazer esse jogo. Mas acredito eu que o Vanderlei tenha espelhado com o time do Internacional. Então, o jogo pode ser feio justamente por causa disso, porque um fica esperando o outro propor. Mas pela condição técnica maior e um momento melhor do Inter, acredito que com o passar do tempo até o Inter venha propor o jogo por ter um conjunto melhor. Mas é um jogo muito complicado para o Vasco, aonde, na minha visão, o Inter leva uma vantagem justamente por tudo que eu falei. E mais uma derrota para o Vasco em casa vai ficar complicado, mesmo o início de trabalho do Vanderlei. Mas não vai adiantar mandar o Vanderlei embora. Vai mandar o Vanderlei embora, vai adiantar o quê? Vai encontrar um outro treinador que ele vai ficar um mês treinando. Os outros times também estão treinando. Independente do que aconteça, tem que deixar o Vanderlei. E o Inter brigando ali pelo topo da tabela e depois a descansar, se preparar para a Copa do Brasil e Libertadores. O outro jogo é Palmeiras e Atlético Paranaense. Meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, eu estou acompanhando alguns canais aqui e estão colocando como o jogo não o mais fácil, é o que vai dar o mais lógica. Vitória do Palmeiras. Ninguém cogita a vitória do Atlético Paranaense em São Paulo. Ninguém cogita. Talvez seja pelo fato do Atlético Paranaense ter muita dificuldade de ganhar fora de casa. Talvez seja isso. E por isso fica com essa fama e acaba as pessoas não acreditando no Atlético Paranaense fora de casa. Então estou vendo alguns programas, estão todos colocando favoritaço o Palmeiras. Vi ali até estatística, 70%, 80% vitória do Palmeiras, 10% de empate, 10% do Atlético Paranaense. É uma questão de visão. O Atlético Paranaense, nitidamente, joga um pouco diferente do que joga em casa. Ele implementa uma velocidade diferente. Não sei se o Atlético vai partir para dentro. Não acredito. Não acredito jogando contra o líder do campeonato, um time que também não é um time que parta para dentro, que o ataque seja o principal. O Filipão também é um treinador que gosta de fechar a casinha. O time defensivamente bem armado, toma pouco gol. Eu não acredito que o Atlético Paranaense seja a melhor opção de partir para dentro do Palmeiras em São Paulo. Então, acredito que vai ser um jogo bem disputado, bem corrido, aonde o time que der mais brecha para o contra-ataque pode ser punido. Então, acredito que talvez quem dê mais brecha para o contra-ataque seja o Palmeiras, pelo fato de estar jogando em casa e ter que propor um pouco mais o jogo. Então, acredito que esse jogo seja o Palmeiras propondo um pouco mais o jogo e o Atlético fazendo a marcação e tentando sair na velocidade. Se o Atlético jogar fora de casa do jeito que joga em casa, na minha visão o Atlético tem condições de ganhar do Palmeiras, mesmo fora de casa. O problema é que o Atlético nunca joga da mesma maneira fora de casa. Então a gente fica difícil até de fazer uma futurologia. Mas não vai ser um jogo fácil, não concordo com a disparidade que estão falando na televisão. Vai ser mole a vitória do Palmeiras, é certa a vitória do Palmeiras, não coloco assim. É um jogo muito difícil, que nesse jogo pode ter empate. O Atlético Paranaense sabe marcar bem, sabe se defender, de vez em quando dá uns moles defensivamente, mais moles individuais do que coletivos, mas é um jogo onde talvez a proposta do Atlético do Furacão seja esperar um pouco mais o Palmeiras e ver como é que esse Palmeiras vem. Agora,
é muito complicado você jogar com o Palmeiras, porque o Palmeiras tem qualidade em todas as posições. Além de ter jogadores no banco de reserva que conseguem mudar o esquema completamente e o andamento da partida. Que, a meu ver, hoje, o time do Palmeiras é o mais forte, é o mais encaixado, então não vai ser fácil para o Atlético Paranaense. E para o Palmeiras tem que propor o jogo, porque não acredito que o Atlético venha para dentro. Acredito até que o Atlético pode vir para dentro no início, dificultando a saída de bola do Palmeiras, tentando fazer um gol no início para depois se segurar. Então o Palmeiras tem que tomar um cuidado ali no início do jogo, que provavelmente o Atlético vai para dentro, vai marcar em cima, na hora do fôlego do início ali, de repente consegue um golzinho, mas a partir daí acredito que o Palmeiras consiga controlar o jogo e colocar o jogo dentro do que ele acha. Mas não vai ser fácil entrar na defesa do Atlético Paranaense e tomar muito cuidado, porque o Atlético joga com 2 jogadores abertos de velocidade. Joga com 2 jogadores abertos de velocidade. Então, não é das coisas mais fáceis ali. Joga com o Rony para um lado, Nicão para o outro. Não sei se vai vir com o time completo, mas acredito que venha com o time completo, que não tem mais competição nenhuma, é só o Campeonato Brasileiro. Então, os 2 times completos. Então, Palmeiras é favorito, mas não favoritaço como eu estou vendo nos canais de televisão. Um jogo bem parelho, mas é o que eu falei, se o Atlético Paranaense jogar fora de casa como joga em casa, tem condições de ganhar. Mas coloco o Palmeiras como favorito, mas eu não descartaria o empate. Não descartaria o empate, porque o time do Atlético Paranaense é bem aguerrido. É bem aguerrido e agora está focado só no Campeonato Brasileiro, nessas 2 competições. Mas é um jogo bem complicado. Só que jogar com o Palmeiras hoje, o Palmeiras jogar com qualquer um hoje, na minha visão, o Palmeiras é favorito. Com qualquer um, o Palmeiras é favorito. Então, o Atlético tem que tentar errar o mínimo possível. E o Palmeiras tomar cuidado com o contra-ataque do Furacão. Próximo jogo, temos aqui Grêmio e Fortaleza. O Grêmio, os jogadores já admitiram aí que não vive um bom momento. O Grêmio, para variar, com desfalques, não tem o Everton Cebolinha, vai ter que criar alguém ali para aquela posição. Não tem o Luan, então ele deve ir com o PP ali, mas faltando muitos jogadores, Kahneman, Cortez, ou seja, o time do Renato ainda muito talhado, muito picotado, não é o time titular, o time ideal que o Renato coloque. Vai jogar em casa, mano de campo do Grêmio, contra o Fortaleza, que fez uma grande partida contra o Furacão. Então não vai ser fácil para o Grêmio. Não vai ser fácil. O time do Fortaleza está bem encaixado, é um time que também tem velocidade na saída de bola e acredito eu que o Fortaleza jogue contra o Grêmio da mesma maneira que jogou contra o Atlético Paranaense, esperando um pouco mais e sendo no contra-ataque. E o Renato tem que prestar atenção e até ver esse jogo do Fortaleza contra o Atlético Paranaense, que o Fortaleza teve chance de fazer gol contra o Atlético Paranaense. Teve oportunidade, chegou muito rápido à frente. Então acredito que vai ser mais um jogo onde um time vai propor um pouco mais, que é o caso do Grêmio, e o outro time se defendendo um pouco mais, mas não abdicando do jogo. Vai se defender, mas não vai abdicar, que é o caso do Fortaleza, que joga no contra-ataque. E não está errado. Não está errado. O Fortaleza tem que somar ponto. Tem que somar ponto. Independente de jogar bonito ou feio, ele tem que somar ponto. Então, o momento do Fortaleza é esse. E o campeonato do Fortaleza, hoje, é contra o Grêmio. Esse jogo é direto. O Grêmio está abaixo do Fortaleza. Então, o empate para o Fortaleza continua deixando o Grêmio embaixo. Então, é um jogo onde tem que se pensar no resultado. E o empate para o Fortaleza não é mau. E para o Grêmio não tem outra opção. Tem que tentar ganhar para tentar terminar esses 2 jogos, essa parada para a Copa América, fora da zona de rebaixamento. Mas não vai ser fácil, porque o time do Fortaleza é bem arrumado e com os desfalques, o time do Grêmio vem oscilando muito dentro da partida e os próprios jogadores já declararam isso, que o time vem oscilando demais. Mas é um jogo
que o Grêmio leva até um certo favoritismo por jogar em casa. Mas eu não descartaria o empate nesse jogo Grêmio e Fortaleza. Não descartaria. Não coloco neste momento o Grêmio muito favorito. Coloco favorito, não muito favorito. O próximo jogo, Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians não tem Pedrinho, Matheus Vital, Fagner e Cássio. Não tem 4 jogadores. Foi eliminado agora da Copa do Brasil. Vai jogar contra o Cruzeiro que se classificou nos pênaltis em cima do Fluminense. Só que o primeiro tempo foi amassado pelo Fluminense. O segundo tempo melhorou. Tem que mostrar futebol. Tem que ganhar pontos, porque também está lá embaixo, está atrás do Corinthians. Então, é um jogo direto, aonde o empate para o Corinthians não é mal, porque ele vai continuar deixando o Cruzeiro lá embaixo. Então, é um jogo, para mim, que o Carille pode voltar às suas origens. Não precisa ir muito para dentro, igual ele foi contra o Flamengo. Fez um jogaço contra o Flamengo. O Corinthians fez um jogaço contra o Flamengo. Um dos melhores jogos que eu vi. Mas para jogar contra o Cruzeiro lá, pode jogar daquela maneira? Pode. O problema é que o Cruzeiro também não vai esperar. O Cruzeiro também não vai esperar. O Flamengo até esperou um pouco. O Cruzeiro não vai esperar, porque o Cruzeiro precisa ganhar. Então, neste caso, acredito que o Corinthians pode ter um pouco mais de paciência, trabalhar um pouquinho a bola e ser um pouco reativo. Não abdicar do jogo igual o Corinthians fazia, mas ser reativo e esperar para ver o que o Cruzeiro vai fazer, se vai partir para dentro ou se não vai. Ou o Corinthians faz igual o Fluminense fez, parte para dentro, amassa o Cruzeiro lá atrás, que o Fluminense conseguiu fazer, amassa o Cruzeiro lá atrás e tenta garantir a vitória logo no primeiro tempo. Tem condições, porque o Cruzeiro mostrou essas falhas. Melhorou no segundo tempo, mas mostrou falhas no primeiro tempo. Então vai muito do Carille, mas eu não acredito que o Carille, no Campeonato Brasileiro, sem precisar a necessidade desesperada de vitória, o Corinthians vai partir para dentro. Acredito que o Corinthians vai segurar um pouquinho mais. E o Cruzeiro tem que fazer ponto. Além de fazer ponto, tem que mostrar mais futebol. Para pelo menos na parada, no mesmo caso do Grêmio, na parada está na condição mais razoável para trabalhar um pouco mais tranquilo. Porque iniciar depois da Copa América na zona de rebaixamento vai ser complicado. É um jogo que eu sinceramente, sim, coloco o favoritismo do Cruzeiro por estar jogando em casa, mas é um favoritismo de 10% para cima. Não coloco mais que isso. Não coloco mais que isso, porque o time do Corinthians é arrumado. O time do Corinthians encontrou uma maneira de jogar no ataque. E é um time que também se defende bem. Então o Cruzeiro vai ter dificuldade de entrar no sistema defensivo do Corinthians. E o time do Cruzeiro, ultimamente, vem dando alguns moles defensivamente. Inclusive com o Dedé. Que era o carro-chefe daquela defesa. Se o Dedé começa a dar mole, o sistema defensivo inteiro dá mole. Então é um jogo muito parelho. Coloca um pouco de favoritismo para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem que mostrar mais do que vem jogando. Porque vi o jogo depois. Para mim o Fluminense fez uma grande partida fora de casa, uma grande partida. E o Cruzeiro poderia ter se ferrado no primeiro tempo e tá amargando a desclassificação na Copa do Brasil. Mas é um jogo bem parelho. Teremos Ceará e Bahia, também no domingo. Ceará jogando em casa, precisando de ponto, contra um Bahia que está no topo da tabela, vem aí empolgadaço com a classificação contra o São Paulo, vem empolgadaço com o futebol que vem apresentando, encaixou no jogo ali com 3 volantes, com saídas rápidas pelas laterais. Vai ser um jogo complicadíssimo para o Ceará. Complicadíssimo. Clássico nordestino, complicadíssimo. O Ceará também tem uma boa equipe, mas o Bahia vive um melhor momento. Então, esse jogo pode dar qualquer resultado. Esse é um jogo que vitória do Ceará não será nada do outro mundo, vitória do Bahia fora de casa também não será nada de outro mundo e um empate. Então é um jogo que
na minha visão, é um jogo que qualquer resultado é bem viável, bem viável. Mas o momento do Bahia é melhor, até por estar empolgado por tudo que está acontecendo e está na parte de cima da tabela. Eu acho que está, se não estiver enganado, está na zona de classificação da Libertadores. Está atrás do Flamengo, acho que está em quinto colocado, se não estiver enganado. Quinto ou sexto colocado, o Bahia, eu acho. O que é quinto ou sexto. Acho que é isso, eu não tenho a classificação. Deixa eu dar uma olhada na classificação aqui do Bahia. Deixa eu ver. Bahia está em sexto colocado. Exatamente, em sexto colocado ali, classificado para aquela pré-Libertadores. Então, Ceará precisa de pontos e o Bahia quer terminar esse primeiro período dessas 9 rodadas numa posição bacana para o Roger ter muita tranquilidade para preparar mais esse time para a sequência do Brasileiro. Teremos ali Avaí e São Paulo. O time do Avaí é muito arrumadinho e o time do São Paulo está meio bagunçado. O time do São Paulo está numa fase de transição, não sabe quem fica, quem sai, não tem a menor ideia de qual vai ser o time após a Copa América. Deve ter alguns desfalques ali do Hernandes, a Arboleda. Então é um jogo complicado para o São Paulo, por um momento que o São Paulo vem vivendo. E é uma oportunidade do Avaí fazer ponto. Eu não coloco o Avaí como favorito, mas eu também não coloco o São Paulo como favorito. Coloco um jogo bem parelho, onde pode acontecer qualquer situação. Apesar do São Paulo estar mais na parte de cima da tabela, mas vem decepcionando constantemente. E o time do Avaí está embaixo, mas é um futebol consistente. O que falta é a qualidade técnica, mas é um futebol consistente aonde ele pode tirar vantagem e conseguir uma grande vitória em cima do São Paulo. Então, não coloco o São Paulo favorito contra o Avaí, o jogo é Santa Catarina, mas eu coloco um jogo bem parelho entre Avaí e São Paulo. E o Avaí tem chance sim de ganhar esse jogo, não vai ser nada de outro mundo o São Paulo ter mais uma derrota por dentro. Teremos ali CSA e Botafogo, se eu não estiver enganado, acho que é o primeiro jogo entre os times aí pela Série A, ou é a primeira vez que realmente eles se enfrentam. O CSA está na parte de baixo também, mas é um time bem arrumado que tem que fazer ponto. Tem que fazer ponto. Vai jogar contra um Botafogo que vem mostrando algumas qualidades, principalmente na parte de defensiva, de segurar o jogo, sair no contra-ataque, ataca pouco, mas quando ataca consegue fazer o gol. E acredito que fora de casa o Botafogo vai esperar um pouquinho o CSA. Vai esperar o CSA propor o jogo, acredito eu, esperar o CSA propor o jogo. Se o Botafogo vê que o CSA não propõe o jogo, ele vai propor o jogo. Só que o Botafogo tem uma dificuldade crônica de criação. Crônica de criação. Então, para o Botafogo propor o jogo fora de casa, é mais complicado. Ele vai encontrar mais espaço se ele der campo para o CSA para poder sair com velocidade. Então, acredito que o CSA, para querer ganhar, ele vai ter que propor o jogo. Vai ter que ir para cima, vai ter que se expor. Um ponto para o CSA é bom, mas o bom é 3 pontos. Ele tem que somar ponto, porque depois da parada fica mais difícil, os times todos pararam, treinaram mais, ou seja, a coisa fica mais complicada. Então o CSA tem que fazer ponto. E eu não vejo o elenco do Botafogo tão esplendoroso assim, mas vive um momento razoável. O problema é que o Botafogo não consegue ganhar fora de casa. O Botafogo só está ganhando em casa. Tem que mostrar serviço fora de casa. É uma oportunidade para o Botafogo contra o CSA. E também é uma oportunidade do CSA contra o Botafogo, já que o Botafogo tem dificuldade de ganhar fora de casa. Então, é um jogo que também coloco como qualquer resultado ali plausível de acontecer. Empate, derrota, vitória, é um jogo onde qualquer resultado, na minha visão, será normal, não será surpreendente. Temos o clássico Fluminense e Flamengo. Mano de campo do Fluminense,
no Maracanã. O Fluminense vem de uma eliminação do Cruzeiro nos pênaltis, aonde fez um grande jogo contra o Cruzeiro, mostrou muita vontade, mostrou muita raça, e contra o Flamengo, o Fluminense sempre complica o jogo. O Flamengo vem aí de uma classificação contra o Corinthians, ganhou 2 vezes do Corinthians, fez um bom jogo contra o Fortaleza em casa, vem empolgado. Escutei falar aí que o treinador Jorge Jesus vai estar no Maracanã, parece que junto com o Rafinha vai estar lá, não sei se vão ser apresentados ou não, mas vai estar lá, então os jogadores vão querer mostrar serviço, vai com o time titular, tem jogadores ali que não estão. Esqueci de falar do Internacional. O Internacional não conta com o Guerreiro. Eu esqueci, meu amigo torcedor do Inter. Ele não conta com o Guerreiro também. Agora que eu lembrei, porque eu lembrei do Trauco, que o Trauco está convocado, o Guerreiro também do Internacional está convocado, também não joga. O Flamengo não tem ali o Trauco, não tem o Cuejá, que faz muita falta, e não tem o Arrascaeta. Os 3 jogadores que já não tinha contra o Corinthians. Então deve ir com o mesmo time que vem jogando sempre, que jogou contra o Corinthians, deve ser provavelmente o mesmo time. A gente espera, a torcida do Flamengo, né, no caso, espera que mantenha o nível, mantenha o que vem jogando. Apesar de, contra o Corinthians, não teve a mesma atuação contra o Fortaleza, mas isso era lógico, os times são diferentes, as coisas são diferentes. E contra o Fluminense vai ser um jogo muito parelho, onde se o Flamengo não correr, não ganha. O Flamengo vai ter que correr e correr muito, porque senão não vai ganhar do Fluminense. O Fluminense é um time que tecnicamente é inferior, mas tem muita vontade. Muita vontade. Tem menos peças por Diniz mexer, mas tem muita vontade. E essa vontade se equilibra com o Flamengo. O Flamengo pretende chegar ao topo da tabela, terminar essa fase, esses 2 jogos lá em cima, para quando o Jorge Jesus chegar, tá tudo tranquilo. O problema é a gente saber o que vai ser o Flamengo depois, que pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô escutando, a proposta do Jorge Jesus é diferente do que o Flamengo joga hoje. Então, se o Flamengo termina com 2 vitórias e o Jorge Jesus muda tudo pro início, poderemos ter surpresas desagradáveis. Mas aí é um papo para outra resenha. Mas para esse jogo, é clássico, o Fluminense deve ter alguns desfalques ali. O colombiano Johnny Gonzalez não vai jogar. Não sei, eu acho que não tem um zagueiro. Acho que um dos zagueiros não tem. O Ayrton também não tem. Parece que o Nino e o Ayrton não vão jogar, porque estão suspensos. Johnny Gonzalez também não vai jogar. Ou seja, deve ir ali com o time, não sei se mais cauteloso, porque não é muito do Diniz. Acredito que o Fluminense vai partir para dentro. Não acredito que ele venha com cautela. Parta para dentro por quê? Porque o Fluminense está na parte de baixo da tabela. Ele pode, dependendo dos resultados, entrar na zona de rebaixamento. Então a vitória, nesse momento, é muito importante para o Fluminense. Mais importante que para o Flamengo. Flamengo ganhar lá no topo da tabela. Mas o Fluminense é uma questão de somar ponto para não entrar na zona de rebaixamento e quando tiver a parada, ter tranquilidade para trabalhar. Porque se parar na zona de rebaixamento, a pressão é maior. Mesmo a gente gostando do trabalho do Diniz. Mas é um jogo parelho, clássico, carioca, onde não tem favorito. Temos no jogo Santos e Atlético Mineiro. De novo. Apesar de, na Copa do Brasil, o Santos ter perdido em casa o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro ter se classificado na Copa do Brasil, foi um jogo no segundo tempo, ataque contra a defesa o tempo inteiro. O Santos se expôs, aquele 880, aquele kamikaze, não conseguiu fazer o gol e tomou o gol. Então eu coloco esse jogo de novo parelho, muito parelho. Talvez o Santos, São Paulo, mude um pouco o Santos para esse jogo contra o Atlético Mineiro, mude um pouco o jeito, uma consistência um pouco mais defensiva para não se expor tanto, mas não tem jeito. O Santos
vai para cima, e é um jogo onde eles jogaram essa semana, os dois times se conhecem, sabem como é que joga, então é um jogo aonde pode dar também qualquer resultado. Da mesma maneira que eu falei do Fla-Flu, Santos e Atlético Mineiro pode dar qualquer resultado. Vitória do Atlético, vitória do Santos, um empate, não tem como fazer futurologia nesse jogo. Os times devem ser praticamente os mesmos, um ou outro, de repente pode uma lesão, alguma coisa ali, um cansaço muscular que pode ser poupado para não estourar, mas basicamente o time deve ser o mesmo, aonde tudo pode acontecer. E fechamos a rodada segunda-feira com o Goiás e Chapecoense. E nesse jogo eu coloco o Goiás como favorito. O time do Goiás para mim é melhor do que o Chapecoense, jogando em casa. O Goiás está muito forte, vem ganhando. A Chapecoense vai ter que correr muito, se expor pouco, porque o time do Goiás vai para dentro. Jogando em casa é onde o Goiás está conseguindo aí fazer um bom trabalho. Conseguiu ganhar também fora de casa, ganhou do Botafogo, mas é sempre forte. E time por time, eu acho do Goiás mais forte. Então eu coloco o Goiás como favorito no jogo da Chapecoense. Como eu já falei, eu acho o time da Chapecoense bem limitado, mais limitado do que dos outros anos. E é uma oportunidade do Goiás somar mais 3 pontos em casa e chegar naquela parada, numa classificação melhor. E a Chapecoense abriu o jogo, abriu o olho. Um ponto é melhor do que nada. O empatezinho para Chapecoense não vai cair mal. Então, meu amigo, essa foi a minha análise da 8ª rodada, minha visão jogo a jogo. Coloque aí o seu palpite e eu fico aguardando daqui para a gente bater aquele papo. Um grande abraço, até mais. E não esqueça, meu amigo torcedor do Vasco e do Inter, o jogo é sexta-feira. Após o jogo, tem os nossos comentários. Até mais. Valeu, fui. Tamo junto. Tchau.